profissão. Eu vi também que você trabalha com direito empresarial, né? Sobre o papel do patrão, o papel do funcionário. Você poderia explicar um pouco mais sobre isso? Qual seria o papel do patrão, do funcionário no início da jornada, no final da jornada? Porque, tipo assim, isso no Brasil tem até golpes, né? Pessoal, vou ficar um ano lá e depois de um ano eu vou pegar e vou sair e vou receber tanto. Uhum. Como é que funcionaria isso na explicação? A nossa ideia no nosso escritório de atuar nesse ramo empresarial é justamente para poder orientar esses empresários, não é, de como eles devem se portar no caso das relações trabalhistas. Eu sempre digo que o brasileiro ele é um empreendedor nato, ele gosta de empreender. Mesmo nos momentos de maior crise, a gente vê o brasileiro ele empreendendo. Nós vimos muito isso na pandemia, não é? Naquelas medidas de restrição, de isolamento, o brasileiro ele teve que se virar nos 30, como dizem por aí, mas ele conseguiu contornar todo esse período de crise. Então, o brasileiro é um empreendedor nato, mas não basta apenas você empreender, você precisa saber empreender. E, às vezes, a empresa ela acaba tendo tipos de comportamentos que são contrários à legislação. E isso acaba trazendo prejuízo para ela, não só na parte tributária, na parte fiscal, mas também na seara trabalhista. Então, o nosso escritório, pensando nisso, ele disponibiliza uma assessoria para as empresas, onde a gente explica muito sobre as relações patrão-empregado, sobre o que ele pode fazer, sobre o que ele não pode fazer. No momento da demissão, se demite a pessoa no primeiro horário, no final do expediente, não é como é? Sim, a gente tudo isso precisa ser explicado para ele, por quê? São questões jurídicas. Posso demitir o funcionário por telefone? Existe algum tipo de implicação? Então, tudo isso a gente vai tratando e a gente vai trabalhando. E aí é uma advocacia que a gente chama de advocacia artesanal, não é? É caso a caso. Então, a empresa nos procura, ela tem uma necessidade e a gente vai trabalhar essa necessidade desse empresário, explicando para ele, orientando e também para os trabalhadores, né? Quem nos acompanha nas redes sociais, a gente separa os dias. Então, geralmente, às quartas-feiras, a gente faz publicações voltadas para os empresários e na sexta-feira a gente faz publicações voltadas para os trabalhadores, que acaba aí unindo o útil ao agradável. Tô querendo trazer um caso aqui agora, já estou pensando aqui. Qual é a situação, por exemplo? O cara que está dando um emprego, ele é obrigado a pagar hora extra ou não? Depende muito do que foi feito ali com a pessoa. Olha, depende muito da negociação que eles fizeram, né, entre eles e das convenções coletivas. O direito do trabalho ele é um direito muito vago. Por que, Hum, que ele é um direito muito vago? subjetivo, tipo isso? Isso, nem tudo está na CLT. A CLT ela não é um código trabalhista, ela é um compilado de leis. Basicamente é como se fosse aquela máxima da faculdade, né? Cada um faz o seu e no final a gente junta. A CLT ela é basicamente isso. Elas são legislações esparsas que já existiam e que Getúlio Vargas mandou juntar tudo e ficou ali. Então, muitas coisas a CLT acaba não prevendo. Então, é por esse motivo que existem acordos coletivos de trabalho com os sindicatos, não é? Convenções coletivas entre sindicatos de empregadores e sindicatos de trabalhadores. Então, a questão da hora extra é uma questão que deve ser observada. Nós temos um limite de jornada. A CLT ela diz que o trabalho comum ele deve ser de 8 horas diárias, limitadas a 44 horas semanais, e as horas extras não devem exceder a 2 horas diárias, não é? Só que aí existem casos em que o trabalhador ele precisa ficar um pouco mais. Então, é preciso se atentar à convenção coletiva, ou até mesmo, se a lei permitir, o contrato que haja entre as partes, porque às vezes você não vai pagar a hora extra, às vezes você vai usar aquela hora trabalhada num banco de horas, por exemplo. Então, não vou te indenizar. Essa hora que você fez, ela vai para um banco de horas e depois você pode utilizar para folga, chegar um pouco mais tarde, tudo vai da negociação. Mas aí é super importante que assim, esteja atento às convenções coletivas ou os acordos coletivos e na impossibilidade, né, de não ter essas questões, que haja pelo menos um acordo. E aí é nesse momento que entra a assessoria. Por esse motivo que a gente pergunta para a empresa quando a gente vai assessorar, não é? Vocês costumam fazer horas extras com seus funcionários? Costumamos. A gente faz uma pesquisa para verificar se tem algum tipo de convenção ou acordo coletivo. Não tendo, a gente estabelece aquilo dali em contrato e aquilo deve ser observado, tanto pelo trabalhador quanto também pela empresa. Por quê? Muitas empresas elas acabam não se atentando a isso. Então, elas vão falar assim, não, vem trabalhar aqui comigo. E a pessoa trabalha 12, 14 horas. E aí a empresa, por exemplo, não faz controle de jornada.
né? Mesmo que ela não tenha obrigatoriedade, às vezes ela não faz o controle de jornada necessário. Quando o trabalhador entra com uma ação na justiça, como ela não tem como comprovar, prevalece a palavra do trabalhador, porque ele, na relação de trabalho, ele é aquela parte que precisa ser protegida. Então, a empresa acaba se dando mal porque não buscou informações necessárias antes de contratar o trabalhador.